Boa Tarde CBN. Apresentação: Matheus Boaventura e Marina Dal Castanher. 2h38 agora, a gente vai falar sobre colesterol. Cerca de 40% da população brasileira tem colesterol elevado, segundo o Ministério da Saúde. Alguns questionamentos, como prevenir, como tratar. Agosto é o mês de conscientização sobre essa doença considerada crônica. E o último dia 8 de agosto foi o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Para falar sobre o assunto, a gente vai receber, agradecendo a disponibilidade no rádio e também na internet, do Dr. Fúlvio Tomazelli. Ele é médico endocrinologista. Dr. Fúlvio, uma boa tarde, tudo bem? Tudo bem, prazer estar no programa com vocês. Imagina, o prazer é nosso. Queria primeiro entender o cenário do colesterol hoje, para quem é médico endocrinologista, sobre os atendimentos, os casos estão aumentando. Como que o colesterol é tratado hoje? O problema do colesterol entra nas chamadas doenças crônicas não transmissíveis, né? Junto com diabetes, junto com hipertensão, a gente chama essas doenças de dislipidemias, né? As doenças do colesterol e do triglicerídeo. E realmente é alarmante o número de casos que nós temos na nossa população. Estilo de vida sedentário, estresse, má alimentação, obesidade, tudo isso contribuindo para os altos níveis de colesterol. E essa era a minha próxima pergunta, doutor. Como que a gente pode prevenir isso? E tem tudo a ver com o estilo de vida que a gente leva, né? Tem. Nós temos uma propensão genética, então algumas pessoas poderão ter realmente uma tendência a ter um colesterol mais alto, mas essencialmente, eu gosto muito da frase que diz o seguinte, né? Se os genes carregam a arma, quem puxa o gatilho é o estilo de vida. Então, a partir do momento que o indivíduo tiver uma alimentação não equilibrada, com muita gordura saturada, pouca prática física, ele tende a ter níveis de colesterol mais altos. E quando a gente fala em doença cardiovascular, doutor, quais são as principais e de que forma o colesterol vai acelerar esse processo também? O colesterol ele vai obstruindo a circulação nas artérias, isso tem uma atividade inflamatória local, um processo chamado aterosclerose, e que pode se manifestar na forma de um infarto agudo do miocárdio, na forma de uma angina pectoris, que é aquela dor súbita no precórdio, né, decorrente de uma isquemia do coração. Ele pode ter um AVC, né, faltar circulação no sistema nervoso central. Ele pode ter obstrução de uma artéria periférica, né, uma artéria em membro inferior ou uma artéria abdominal. Então, basicamente, é assim que o colesterol vai trazendo um malefício à nossa saúde, ao nosso sistema cardiovascular. Quando a gente fala de, principalmente, alimentação, doutor, quais são os alimentos vilões nesse caso? Os alimentos vilões que nós temos, né, em relação ao colesterol são as chamadas gorduras saturadas, né? Então a gente tem aí diversos alimentos, os alimentos ultraprocessados também, muitas vezes eles são conservados com gorduras trans, que são gorduras nocivas, né, para a questão do colesterol. Então basicamente o colesterol é uma gordura de origem animal. Agora a gente fala de um paciente que tem problema de colesterol. É algo que pode ser, ou pelo menos tem uma predisposição com base em hereditariedade, ou é mesmo apenas os hábitos alimentares? Não, existe uma propensão genética, né? Então você pode ter uma tendência a ter o colesterol mais elevado em alguns desses indivíduos, né? Mas isso a gente tem que deixar destacado que não é o mais comum. O mais comum é decorrente de erros, né? Mas alguns indivíduos podem ter defeitos metabólicos que, mesmo tendo uma alimentação relativamente equilibrada, podem ter níveis mais altos de colesterol. Mas, essencialmente, como já foi dito aqui, né, o consumo elevado de frituras, de embutidos, é que vai levar o indivíduo a ter níveis mais altos de colesterol, de uma maneira geral. E a pessoa consegue diagnosticar isso através de exames apenas? O exame é muito simples, né? Um exame de sangue comum, básico, de rotina, diagnostica. E é muito importante essa pergunta porque o colesterol elevado em si, ele não dá sintomas, né? O que vai dar sintomas são as complicações decorrentes do excesso de colesterol, as complicações da aterosclerose. Então, o indivíduo, daqui a pouco, ele acha que está tudo bem e, numa infelicidade, acaba tendo um infarto, parando no pronto-socorro, para daí saber que o seu colesterol está alto. Doutor, e a gente tem o acompanhamento com um médico especialista, no caso o endocrinologista. Qual outra especialidade da medicina pode tratar também o colesterol?
Os cardiologistas estão bem acostumados também a tratar os problemas de colesterol e os clínicos também, né? Os clínicos médicos em geral também estão habilitados. Doutor, algum questionamento que a gente acabou não fazendo, mas que seja importante para a audiência? Eu acho que assim, a gente tem que entender que a nossa maior defesa é a prevenção. E a prevenção, ela passa pelo estilo de vida. Então, o indivíduo ter uma prática física regular, de pelo menos 150 minutos por semana, não divididos aí em 5 dias da semana, ou seja, não ficando mais do que 2 dias parados, o que não é nada demais, né? Se a gente parar para pensar, são 30 minutos por dia. Ter uma alimentação equilibrada, né? A gente vê, às vezes, algumas tendências em você suprimir totalmente um determinado alimento, achando que aquele alimento é o grande vilão. E, na verdade, o vilão está no desequilíbrio, né? Termos uma alimentação equilibrada, usarmos o preceito da nutrição, do descascar mais, cozinhar mais e desembalar menos, né? Você já vai estar, digamos assim, num bom caminho. Outro ponto também, doutor, é sobre a questão do colesterol ruim e do colesterol bom. As pessoas têm dúvidas sobre os dois tipos, a diferença básica entre os dois e de que forma tudo isso é calculado também com base nos exames. Obrigado pela pergunta. É importante, é uma dúvida frequente. Então, a gente tem o LDL, né? LDL, ele é o colesterol ruim. Esse é o colesterol que está implicado na aterogênese, na aterosclerose, nisso que a gente conversou até agora. Já existe o colesterol HDL, que esse colesterol ele é considerado bom, ele é um colesterol protetor, ele é anti-inflamatório e, na verdade, nós precisamos de níveis adequados de HDL. O HDL ele é um colesterol que vai ter, né, o seu estímulo de produção pela atividade física. Esse é um ponto interessante, porque as pessoas pensam que talvez reduzindo o ruim vai elevar o bom, mas não tem uma ligação dessa forma. Não diretamente, né? O HDL, na verdade, ele é um colesterol que assim, tem uma determinação genética, mas que ele pode ter os seus níveis melhorados, aumentados com a atividade física. Doutor, mais algum questionamento, Matheus? A gente está recebendo também algumas mensagens dos ouvintes por aqui. Vamos à participação da audiência, o pessoal que manda mensagem aqui no nosso WhatsApp, também no YouTube, @CBN Floripa. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é Sindicato Fortalecido. O Fabiano está perguntando aqui, doutor, sobre os medicamentos, de que forma isso tem evoluído e se a pessoa com o problema tem que tomar remédio para o resto da vida. Então, o tratamento do colesterol com remédios implica no uso crônico do remédio, né? O remédio mais comum, a classe de medicamentos mais comum se chamam estatinas, né? As estatinas são remédios muito eficazes e aqui a gente tem que destacar que não basta simplesmente baixar o colesterol, é baixar a incidência das complicações, baixar a mortalidade cardiovascular. Então as estatinas são muito efetivas nesse sentido. Além disso, nós temos drogas mais modernas, dentre elas eu destaco para vocês os inibidores de PCSK9, que são drogas potentes que quando a estatina não é suficiente, podemos adicionar. Além disso, temos uma outra droga, que é a ezetimiba, que essa já é de uso comum e corriqueiro na medicina, em que a gente associa com a estatina. Então, a gente tem hoje, sim, um arsenal terapêutico bom e eficaz para a maior parte dos casos de hipercolesterolemia. Entretanto, quero destacar que nenhum remédio, absolutamente nenhum, né, nem os mais modernos, que são os inibidores de PCSK9 que eu comentei com vocês, vai ter ação efetiva se o indivíduo não tiver um estilo de vida adequado. Mas ele tem que, de uso contínuo, né? Ele vai ter que controlar o colesterol com base em medicamentos e também com alimentação. Correto. Né? Porque os remédios para o colesterol, eles não têm só uma ação direta de baixar o colesterol, eles também têm uma ação de agir sobre o endotélio, diminuir a atividade inflamatória. Então, essas medicações acabam sendo usadas de forma crônica, sim. Muito bem. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela entrevista, doutor Fulvio Tomazelli, médico endocrinologista. Até a próxima, doutor, e muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado a vocês pelo espaço. Uma boa tarde a todos.